E a paz de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que seja com cada um de nós ao refletirmos na mensagem desta manhã, o qual trago o tema: como tens usado teus presentes? E destaco para essa mensagem os dois versículos do texto de Coríntios, o versículo 4, onde é dito: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Deus nos abençoe. Amém. Por essa paz. Nós estamos no período de Epifania, mais ou menos um mês desde o Natal, período em que muitas crianças ganham os seus presentes, seus brinquedos, em que as famílias se encontram. Muitas vezes, passado esse período, aqueles brinquedos que foram recebidos no Natal, às vezes já estão entre a pilha de muitos brinquedos que haviam antes, outros já estão cirurgicamente desmontados pelas crianças, mas há também aqueles que estão sendo usados para brincadeira e para entretenimento, crescimento das crianças. Certa vez, um grupo de crianças ganhou seus brinquedos simples, bola, carrinho, jogo de bolas de gude especiais. Estavam todos brincando. Mas um, entre o grupo, recebeu a visita de um padrinho que há muito tempo não via, para compensar a sua distância, trouxe um helicóptero de controle remoto. E quando a criança viu aquele brinquedo que ganhou do padrinho, imediatamente saiu à rua com seus colegas e começou a brincar. Pegou e levantou o helicóptero, ele subiu às alturas e começou a ir para um lado e para o outro. Aí apareceram os colegas. Puxa, que legal, deixa eu brincar. Não, é meu brinquedo, eu ganhei. E começou de maneira bem diferente a ostentar diante dos seus colegas aquele seu brinquedo como o especial. Ficava usando para deixar os seus colegas, como a gente diz, babando. Queria ter. De repente, aqueles carrinhos que eles tinham ganhado no Natal, parece que perderam o brilho. E todos ficaram contemplando aquele presente que voava. Aquele orgulho, aquela alegria para aquela criança. De repente ele sentiu-se o rei da rua, porque ele tinha o melhor brinquedo. Mas nós sabemos, todo brinquedo de controle remoto, ele precisa de energia, e a energia vai rápido. Às vezes, como ontem estava lá em Campo Grande, a energia da bateria do microfone foi-se embora, e aquele helicóptero que tanto valor tinha ali entre as crianças já começou a cair, não funcionava, e aquele brinquedo que era tão especial se tornou um trambolho. Então não servia mais para nada, não tinha rodinha. E todos os outros meninos voltaram a brincar com seus brinquedos, carrinhos e bola. E aquele menino que tinha até então o seu reinado perdeu a graça. E os seus amigos viraram as costas e ele teve que voltar para dentro da sua casa. Esperar talvez 4, 5 horas até que de novo o seu brinquedo pudesse estar recarregado. O que aquele exemplo, essa história trouxe, relata o que estava acontecendo, irmãos, na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo recebeu uma queixa daquela igreja, falando da divisão, da briga, da disputa que estava havendo dentro da congregação de Corinto, exatamente porque alguns queriam ostentar os seus brinquedos mais do que os outros. Falo dos dons que o Espírito Santo dá. A Bíblia, nosso texto, a palavra dom, não é muito bem reproduzida da ideia de presente. Mas quando nós falamos dos dons do Espírito, Paulo está falando dos grandes presentes que Deus nos dá através de Jesus Cristo. E o primeiro dom, o dom coletivo, o dom necessário, fundamental,
é a fé. Esse é o primeiro dom que Deus nos dá, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível dizer: Jesus, eu te amo, tu és o meu Salvador. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, ninguém que diz anátema, maldito Jesus, está falando da parte do Espírito Santo. Esse é um ser humano natural. Mas muitas vezes, este ser humano que é convertido pelo Evangelho, através do Espírito Santo, pelo batismo, ainda traz em si resquícios do velho homem. O apóstolo Paulo mesmo fala disso a respeito dele, quando diz: eu sei que a lei de Deus é boa. O Espírito Santo me convenceu disso, me mostrou que a lei de Deus é boa e a sua vontade para mim é sempre a melhor. Mas eu vejo dentro de mim ainda um menino como daquela rua, agindo e ostentando uma lei que em mim mostra que eu estou muito aquém dessa perfeição que Deus me chama a viver. Eu vejo em mim a lei do pecado. Eu vejo em mim esse menino egoísta, esse menino orgulhoso, que às vezes quer ostentar aquilo que tem sobre o seu irmão, como se fosse melhor que os demais. Então Paulo, falando da sua própria natureza, traz aqui também nesse texto, dizendo: olha, vocês cristãos, irmãos da cidade de Corinto, antes vocês eram guiados pela natureza velha e pela adoração aos ídolos, aos falsos deuses. Mas vocês não foram chamados para permanecer assim. Vocês foram chamados para uma mudança de atitude no dia a dia de vocês. E vocês receberam da parte de Deus presentes. Presentes que Ele deu a vocês a partir do Espírito Santo, para que sejam usados para o bem de todos, e não para ostentação, para orgulho. Hoje também nós podemos ver isso na própria história de Jesus, quando Ele está em Caná, na Galiléia, e realiza ali o seu primeiro milagre. Jesus está reunindo diante de si os seus discípulos, está num ambiente, uma festa, um ambiente coletivo, e ali então tem uma crise. Falta vinho no casamento. Isso era uma preocupação muito grande para os noivos, especialmente. Não era festa de 3, 4 horas, às vezes, como vemos, mas de até 7 dias. E no meio desse planejamento falta vinho. Então Maria, a mãe de Jesus, vem até ele e pergunta: Jesus, acabou o vinho, é crise. E Jesus disse: calma, mulher, não é chegada ainda a minha hora. E ele realiza então a seguir o milagre da transformação da água em vinho. Com que objetivo Jesus fez esse milagre? Foi para ostentar-se? Não. O próprio evangelista disse: Jesus fez este primeiro milagre, e ao final do seu evangelho vai dizer: muitos outros milagres por Jesus foram feitos, sinais, para que as pessoas, olhando para Ele, reconhecessem a sua natureza, natureza do Filho unigênito de Deus, para que por meio dos seus sinais, dos seus feitos, colocasse a sua vida em suas mãos, como o Senhor prometido da parte de Deus. Então Jesus, sempre que realizou os seus feitos, que revelou o seu poder, que revelou os seus dons especiais, não foi para seu próprio envaidecimento, mas para o objetivo maior da salvação daqueles que estavam à sua frente. Paulo, trazendo esse mesmo espírito, querendo compartilhar esse mesmo espírito de serviço, de abnegação de si, de colocar-se a serviço do Evangelho, a igreja de Corinto traz esse ensinamento. Os dons são diversos. E ele faz uma lista de dons. Aqui é apenas uma pequena lista, aleatória. E ele vai dizer: olha, para alguns, o Espírito deu o dom de falar em línguas estranhas. Mas para outros, dentro do mesmo Espírito e com o mesmo propósito, o dom de interpretá-las. A outros deu o dom de falar.
E nós assim poderíamos pegar, a partir do apóstolo Paulo, diversas listas falando dos diversos dons presentes que Deus dá, com o objetivo de fazer com que o reino de Deus crescesse e a igreja se tornasse visível naquela cidade, a cidade de Corinto. Assim também hoje, embora a igreja hoje não precise se reafirmar com dons fantásticos, a igreja hoje tem a Bíblia, a palavra de Deus estabelecida e reconhecida mundialmente. Deus continua dando dons especiais. É aquele irmão que tem aquela habilidade natural de olhar quando a gente está profundamente triste e chegar do nosso lado, só a sua presença nos consolar. É Ele sozinho que faz? Certamente que não. É o Espírito Santo. Aquele outro irmão ou irmã que mesmo muitas vezes sem muita leitura, como dizem, não é tão letrado, mas sabe orar como ninguém. Coloca-se diante de Deus em humildade e confiança, de maneira tão sublime, que nós somos levados em sua oração a também dizer: amém, Senhor. Eu sou assim, eu confio em Ti. Aquele irmão, aquela irmã que quando você está meio desorientado, está meio disperso como grupo, ele sabe chegar e cativar um e outro, e de repente todo mundo está trabalhando junto, sem se perceber. Nossa, mas a gente nem tinha se preparado. Mas aquele dom, aquele irmão, aquela irmã tem a capacidade de unir, de integrar e botar todo mundo para trabalhar. Ou aquele pastor, ou aquele líder de estudo bíblico, e chega em um texto que aparentemente é tão difícil e denso de entender, com meia dúzia de palavras, apontando os lugares certos na Bíblia, nos traz elucidação, esclarecimento. Isso vem dele mesmo? Não. É dom de Deus. Reparem no conhecimento desses mesmos? Certamente que não. Mas para cumprir o propósito de Deus, para que o seu reino se estabeleça, se fortifique e se expanda entre nós, e que a sua igreja esteja unida, coesa, no mesmo propósito, levar Cristo para todos. Irmãos, só que esse maravilhoso dom que Deus dá não estava presente na igreja de Corinto e causando divisão. Esse mesmo homem que estava em Corinto, essa mesma criança que brincou com seus colegas, está em mim e está em ti. E por isso esse texto é tão importante para nós. Neste tempo de Epifania, onde nós chamamos a atenção para a revelação da glória de Deus, nós sermos advertidos a não viver segundo esse espírito que tinha os irmãos de Corinto, de divisão, de discórdia, de ostentação. Porque eu sou pastor, eu tenho mais sabedoria. Nada disso. A sabedoria de Deus é dada segundo o seu propósito. Enquanto pastor, temos a função de ser o primeiro a servir, está disposto a servir. E que possamos todos reunidos nesse espírito de serviço e aprendemos do próprio Cristo, servirmos uns aos outros em humildade e em desejo de crescimento mútuos. Às vezes nós vemos, ainda hoje, denominações, grupos que usam desses dons, como o de falar, glossolalia, línguas estranhas, para ostentar-se e colocar-se como cristãos em níveis diferentes. Como se alguém que não falasse, não tivesse esse determinado dom, fosse de segundo nível, ou não tivesse ainda sido plenamente convertido pelo Espírito Santo. Distorções que aconteciam no primeiro século ainda estão presentes na igreja nos nossos dias. O que é necessário aprender? O que é necessário olhar para este texto e qual a sua relevância para mim e para a tua vida? É lembrar, irmãos, que independente das nossas diferenças, independente dos nossos dons, também das nossas fraquezas e defeitos, Deus, o nosso Deus, é o mesmo, é o único e tem um firme propósito para todos nós, como um grande corpo. Assim como o nosso corpo, o apóstolo Paulo usa essa linguagem no texto de Coríntios, cada parte do nosso corpo tem uma característica própria, uma função específica. No entanto, cada uma delas trabalha para o bem,
para a alegria do corpo como um todo. Paulo diz, assim como no corpo, quando a gente machuca o dedo mindinho, não é uma parte quando sofre, todo o corpo sofre junto. Quando a gente está com a unha do dedo mindinho, o pé esquerdo encravada, não é só lá que a gente sente dor, mas atrapalha todo o andar, atrapalha o nosso sorriso, atrapalha muitas vezes a nossa convivência com o próximo. Ele diz, mas também quando a alegria vem para um, todo o corpo se alegra junto. A igreja é esse organismo vivo, unido pelo Espírito Santo que Deus dá, para viver e manifestar a vontade de Deus no mundo, que é a salvação de todos. E não o engrandecimento, envaidecimento fútil, inútil e transitório de alguns. Nosso Senhor Jesus nos revelou muitos sinais. Sinais para que nós vejamos nele, na sua presença, que às vezes nós estamos distantes da sua vontade. Sinais que nos mostram a sua companhia conosco, nos fortalecendo e nos fazendo cada vez mais termos a maneira de agir e de pensar que ele tinha, viveu e demonstrou. E ele faz isso através da palavra, como a que estamos ouvindo aqui hoje. Ele faz isso através do sacramento da ceia, quando ele nos chama com as nossas diferenças para sentarmos em torno da mesma mesa, recebermos do mesmo corpo, do mesmo sangue, sermos perdoados, sermos guardados do nosso orgulho, da nossa vaidade, e para vivermos de maneira diferente. É assim que fomos chamados para ser e para viver. Assim como nós aprendemos o nosso lema neste ano: vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito na vida de Deus. Aprendemos qual é a maneira que Deus quer que nós reflitamos a sua glória lá fora. E aí vem na vida de serviço. Segundo o dom que Deus nos dá, segundo lugar onde Ele nos coloca, a nossa vocação, lá nós somos a igreja, para falar não de nós mesmos, mas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Paulo fala. É assim que a igreja deve se manifestar no mundo. É assim que nós estamos aqui no mundo, para viver e mostrar às pessoas que existe um Deus misericordioso que ainda chama enlouquecidamente a todas as pessoas para que mudem o seu caminho, para que mudem a sua vida. Creio enquanto é tempo para a salvação eterna. Louvemos a Deus que faz isso, fez na minha vida, na tua vida, de maneira maravilhosa, usando pessoas simples, usando pessoas sábias, para nos chamar do vale de lágrimas, para pertencer à sua família, a família da terra, a família que permanecerá para sempre. Por Ele mesmo, o seu, o meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a paz do nosso Deus, maior que a nossa compreensão humana, guarde as nossas vidas e faça com que usemos esses presentes de Deus para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém.